O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, a sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida pela virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, a tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como anjo o Senhor lhe ordenara e recebeu a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria, eu lembro quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador, disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. É curioso que quando Jesus se apresenta a si próprio no dia da ressurreição aos apóstolos, diz o seguinte: a paz esteja convosco, o Rei da Paz. Então, fundamental para se haver paz é haver perdão. Eu hoje quero partilhar convosco uns diálogos tirados da única série que existe sobre Jesus, a série de Chosen, chamada Os Escolhidos, que recomendo vivamente, baseada nos Evangelhos e também em alguns místicos, porque fala também muito do perdão. E o perdão tem de ter três orientações, três linhas. O perdão para com Deus, que há pessoas que não perdoam Deus, somente estão em luto. Pessoas que não perdoam as ofensas dos outros e pessoas que não se perdoam por aquilo que fizeram. São três variantes de perdão. Então hoje quero convidar a Joana para fazer de Maria Madalena e vamos apresentar este primeiro diálogo, são 3 ou 4, e eu obviamente vou fazer de Jesus. Então, para perceberdes a circunstância, Santa Maria Madalena, que é a padroeira do nosso grupo de oração, quando possessa, bebia e tinha uma vida dissoluta. Então, ela, Jesus e Nossa Senhora estão numa tenda e Madalena diz, chorando: eu não sei o que dizeres. Maria, eu não exijo muito. Eu estou tão envergonhada. Redimiste-me e eu mandei tudo fora. Então não é grande redenção que se possa perder só num dia. Eu devo-te tudo, mas não consigo viver à altura. Retribuir-te assim. Como eu pude voltar ao local onde estive, bebendo na taberna, e eu nem regressei sozinha. Os teus apóstolos foram buscar-me. Não consigo viver à altura. Bem, é verdade, mas não precisas. Eu só quero o teu coração. O Pai só quer o teu coração. Dá-nos isso, só o que tens agora. O resto virá com o tempo. E aqui Maria Madalena chorou. E Jesus disse: pensaste mesmo que não mais lutarias ou que não pecarias de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para ti. Eu não devia. Eu sinto muito. Levanta a cabeça.
Eu não posso. E aqui Maria chora ainda mais. E Jesus disse-lhe: sim, podes. Não posso. Olha para mim. E aqui Madalena chorou ainda mais. E Jesus disse-lhe: eu perdoo-te. Acabou. E depois abraçaram-se. Maria Madalena chorou e ficou aliviada e liberta. Agora vou chamar o Zé, vamos pôr o diálogo. E Jesus, quando falou com Nicodemos, disse assim: eu não vim para libertar o povo de Roma, mas do pecado e da morte espiritual. Então agora vamos um diálogo de Jesus com Mateus. O Zé vai fazer de Mateus, que estava muito chateado com Pedro e vice-versa. Na Síria, Pedro gritou comigo. Disse que eu cuspi na fé judaica, que ele nunca esqueceria o que fiz com ele, que ele nunca me poderia perdoar. Porque cobrava-lhes os impostos. E Jesus diz: tu já pediste perdão? Para quê? Se ele já disse que não me perdoaria, não faz sentido. Mateus, tu não pedes desculpa para seres perdoado. Tu pedes desculpa para te arrependeres. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. O Senhor não tem ideia de como ele foi cruel comigo. E mesmo assim, o Senhor elevou-o, o que torna isto mais doloroso. Tens razão. Houve momentos em que Pedro foi excessivamente duro contigo. Isso não agradou nem ao meu Pai do céu, nem a mim. Então porquê? Nem sempre essa é a primeira coisa a ser só considerada. Só te pergunto, quem prejudicou o outro primeiro? Para resumir, eu acho que aceitando o trabalho de Roma... Não, sem resumir, de verdade. Certo, dando as contas para o nosso povo e depois espiando Pedro para o Quintus, ao ponto de ficar a poucas horas de entregá-lo a Roma, possivelmente arruinando a vida dele e da sua família. E tu nunca pediste perdão por isso? Eu só quero esquecer essa época, da mesma forma que Maria Madalena quer esquecer a época dela. Eu quero manter a paz. Pedir desculpa só causaria uma discussão e o grupo já está cansado disso. Não há paz quando dois dos meus seguidores guardam ressentimento um pelo outro. Tu sabes o que deves fazer. E Jesus desejou uma boa noite a Mateus, beijando-o na cabeça. Vamos a outro diálogo de Pedro com Mateus na manhã seguinte. Eu vou fazer de Pedro. Bom dia. Desculpa. Eu disse bom dia. Eu ouvi-te. Quero pedir desculpa. Já faz mais de um ano e apercebi-me do que te fiz e nunca te pedi perdão por isso. Por te ter posto a dívida, por te ter perseguido. É estranho. Depois do grande sermão do Mestre, fui imediatamente falar com os meus pais para pedir perdão pelos meus atos. Eu devia ter falado contigo logo a seguir. Portanto, aqui São Mateus está a mostrar humildade. E agora os meus sentimentos estão piores e não vão melhorar se eu não te pedir perdão. E eu quero fazer isso agora. Na verdade,
lamento o que fiz. E o perdão é um presente que tu me podes dar. Ou não? Pedro ficou pensativo, em silêncio, e foi mais para a frente, deixando Mateus. Vamos a mais 2 diálogos, para terminar. O primeiro diálogo de Pedro com Jesus. Lembro que no dia da manhã da pesca milagrosa, se Pedro não tivesse pescado aquela pesca milagrosa com o barco cheio, nesse dia o barco seria confiscado e ele iria para a prisão. Olhem como Jesus salvou Pedro. Da prisão, da sua vida, da fome da mulher, de tudo. Então Pedro vai ter com Jesus, que estava a rezar junto à fogueira, pois já era noite, já era tarde, e Jesus diz: Pedro, já é tarde, algo te perturba o sono? O que eu faço quando alguém pecou contra mim de forma ofensiva, repetida e sem arrependimento? Não imagino quem seria. E agora, olhem para isto. Pedro vai apresentar as 7 ofensas que tem de Mateus. Muita atenção. Primeiro, A traição ao nosso povo, trabalhando para Roma, foi uma coisa. segunda, Isso foi um pecado contra todos nós e contra a nossa herança. terceira, Depois, ele não mostrou piedade quando André implorou por mais tempo para pagar a dívida dos impostos. quarta, E ainda cobrou 60% a mais sobre o que estava atrasado. quinta, Sabia que ele ia dar o nosso barco a Roma como garantia, o que nos impediria de trabalhar e nos mandar para a prisão. sexta, E aí, a Eden, minha esposa, poderia morrer de fome. sétima, Ele não hesitou um segundo quando Quintus lhe pediu que me espionasse. Já falei 7 coisas e nem cheguei ao facto de que ele e agora vai à oitava. estava totalmente pronto para me entregar na manhã em que... Jesus faz a pesca milagrosa e o salva da dívida e da prisão. E Jesus diz: eu podia estar pronto para entregar-te. Ele podia estar pronto para entregar-te, mas não chegou a fazê-lo. Então, por enquanto, vamos manter em 7, um número completo. Ele peca contra mim 7 vezes e eu deveria simplesmente perdoá-lo? Não 7, mas 77. Eu podia fazer uma pilha enorme se juntasse cada ofensa e suas consequências. Sabes, eu não quero dizer literalmente 77 vezes, mas 70 vezes 7, o completo, o perdão sem limites. Há uns dias, o Senhor deu-me um novo nome, mas Simão ou Pedro, eu ainda sou o mesmo que era no dia anterior. Eu ainda sou humano e não consigo, e ninguém me culparia. Mencionaste as consequências das ações de Mateus. Lembra as circunstâncias em que elas te colocaram. Não consigo parar de pensar nisso. E Pedro não para de pensar nisso porque está ressentido. Está sempre a pensar naquelas ofensas na cabeça. E Jesus diz: mas depois disso, quando o sol nasceu, foi a pesca milagrosa, e tu ficaste liberto de tudo. Ficaste com a dívida saldada e perdoada. Eu sei que é difícil. Porque tudo tem de ser assim. O homem torna tudo muito difícil quando se apoia no seu próprio entendimento. Isto é para ti. Último diálogo, muito curtinho para terminar. Há um novo diálogo entre Pedro e Mateus. Pedro aproxima-se de Mateus e abraça-o fortemente com amor. Mateus está muito admirado, assim como todos os discípulos, e diz: Eu perdoo. E continua a abraçá-lo. Mateus
abraça-o com força e continua. Está tudo esquecido. Mateus chora. Até aos confins da terra, certo? Como diz o mestre. Mateus acena que sim. Jesus já tinha enviado 2 a 2, Mateus e Pedro, mas Pedro sempre vacilava, chateado. A partir deste dia, Pedro chamava Mateus para o acompanhar. Então, filhos, é isto que faz o perdão, a amizade e o amor de Deus. Por isso, as 2 coisas mais importantes na vida são, e agora eu quero chamar a Joana. Joana, vem cá, minha filha. Só para me dizeres quais são as 2 coisas mais importantes na vida. Vem cá. Traz o microfone. Se faz favor. Então, a Joana vai nos dizer quais são as 2 coisas mais importantes na vida. A primeira é... Paz de espírito. Paz de espírito. Foi assim que o menino foi anunciado e é assim que ele se apresenta na ressurreição para dar aos discípulos. Estavam cheios de medo e destroçados. E a segunda é... Estado de graça. Estas são as 2 coisas mais importantes da nossa vida. Estar em estado de graça com a confissão e viver em paz. É isto que Jesus deseja para nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Padre Pio, Rogai por São nós. Francisco e Santa Jacinta Marte, Rogai por nós. São Carlo Acutis, Rogai por nós. Nossa Senhora da Misericórdia. Rogai por nós.